terror invadia a alma de Camilo e dos demais aprendizes. Quanto mais observavam aquelas criaturas hediondas, mais impressionados ficavam. Víamos ali, Ivone, bem mais que monstros primitivos. Eram vultos trevosos, desgrenhados, envolvidos em farrapos. A síntese mais repugnante da ruína humana, lutando contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto. Ao longo dos seus corpos, notavam-se feridas generalizadas, sobre as quais apareciam estranhos desenhos. Prestem atenção. Observem bem, meus caros alunos. Trata-se da reprodução mental de embriões humanos, seres que tenderiam a se desenvolver nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno. Sua imagem permanece, porém, refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental do ato nefasto. É deprimente, caro Surya Omar. Várias destas delinquentes encontram-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens de embriões. Você percebe agora como a raça humana ainda tem muito a evoluir, professor Belarmino? Veja o que essas mulheres fizeram a si mesmas e aos pequeninos. Pobres criaturas indefesas que agora flutuam em torno desses espíritos perturbados, torturando a consciência delas. Meu Deus, quanta maldade! Mas vejo também outros indivíduos obsessores em torno delas. São exatamente os filhos que estas mulheres não tiveram. Ou melhor, que não deixaram viver para cumprirem sua missão terrena. Eles não perdoam as atitudes que resultaram em prejuízos aos seus urgentes interesses espirituais. Passaram então a persegui-las com ódio e revolta, ainda presos àquelas que seriam suas mães, como se o processo de gestação continuasse no além-túmulo. Estas entidades obsessoras, verdadeiros monstros fabulosos, amigos ouvintes, nenhuma expressão da linguagem humana poderá descrever. O que será destas mulheres? Haverá luz para elas? Renascerão, reparando o erro fatal, João. Embora dementes, incuráveis, na tentativa de corrigir a desarmonia vibratória. Serão monstros repulsivos, deformados, doentes. Outras marcharão para os planos inferiores, onde rangerão os dentes e chorarão, conforme a profecia de Jesus no Evangelho e no Apocalipse, até que se libertem de tamanha desonra. Não me lembro de ter visto estas mulheres no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não seria próprio de locais como aquele? Supõe, por acaso, que todos os criminosos serão obrigados por força da lei a permanecer numa única região do invisível? Ou ignora que também se arrastam pelo planeta Terra, cultivando vícios com os quais se afinavam antes mesmo de desencarnarem? Seu inferno não se estabelece antes nos remorsos da própria consciência? Não, Belarmino, não estiveram no Vale Sinistro. Porém, totalmente harmonizadas com as trevas, foram envolvidas em ondas vibratórias maléficas, permanecendo assim até agora. E assim mesmo, prosseguindo para o futuro. E até quando sofrerão esse tormento, professor? Até que expiações duríssimas, existências férteis, em prol do bem legítimo, venham livrá-las do mal que as escravizou. Na deplorável situação em que as contemplamos, João, é bem verdade que se encontram em estado melhor do que já estiveram. Concorda comigo, irmã Vicência? Sim. Ao menos estão sob proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro. Aqui certamente não serão importunadas pelos parceiros adquiridos na prática do mal, tampouco por inimigos, obsessores espirituais terríveis que há muito seguiam seus passos. Enfim, meus caros, elas reencarnarão tal como se encontram, pois não estão em condições de escolher nada voluntariamente.
Todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. As circunstâncias nas quais se envolveram são insolúveis no além-túmulo. Necessitam urgentemente de melhorias vibratórias. Por isso renascerão em qualquer meio familiar terreno em que haja resgates dolorosos a se confirmarem. Por outro lado, existe a possibilidade de serem acolhidas em lares cristãos que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor a Deus, o que não será assim tão fácil. Tudo o que foi testemunhado pelos aprendizes veio a comprovar uma grande e esplêndida verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem espiritualmente, em face da grande lei. Entretanto, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos. É o internato das moças, espécie de centro educacional para jovens suicidas. Tal dependência existe tanto no parque hospitalar quanto em Cidade Esperança, meus amigos. Isso faz com que elas não tenham contato com os demais casos femininos. Aliás, Rita, do manicômio jamais saíram espíritos para os cursos desta academia. Raras também foram as que vieram do isolamento. Em geral, esses contingentes são pequenos e, tal como ocorre com os homens, partem do hospital matriz. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo espiritual. Tendo-o atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não alcancei a felicidade, nem a paz interior. Durante todo esse período, tenho adiado voluntariamente o dever de renascer no plano físico-material, envolvido em um novo corpo. Aprendi muito durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional, sob a orientação da Mãe de Jesus. Mesmo desfrutando o convívio confortador de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos, derramei inúmeras lágrimas, enquanto muitas vezes o desânimo tentava deter os meus passos. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me proteger, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Trabalhei bastante, esforçando-me diariamente durante 40 anos em contato com lições sublimes. Lutei pelo bem, guiado pelas mais sábias entidades. Agi tanto nas esferas espirituais como no plano material, onde contribuí para que a tranquilidade voltasse a iluminar vários corações maternos. Orei à beira de berços e valas, para que em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente depois de dias e noites de febre. No coração de jovens desesperados, pude colocar a chama da esperança, desviando-os do desânimo que os levaria aos mesmos abismos que conheci, cometendo o crime do suicídio. No entanto, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. A recordação dolorosa de Jacinto de Ornelas, infelicitado por mim com a cegueira incurável, ainda é constante, requisitando de meu futuro a mesma penalidade, ou seja, a cegueira. Sim, já que a prova máxima de ser cego foi anulada por mim diante da primeira oportunidade. Há muito tempo eu deveria ter voltado à reencarnação, e para isso, o que foi justo aprender nas academias da Cidade Esperança, concederam-me generosamente. Certa manhã ensolarada, Camilo caminhava na companhia de Teócrito à sombra do jardim central.
Na verdade, excelentíssimo diretor, eu só tenho a agradecer ao Instituto. Quem diria? Até mesmo a nobre ciência da medicina psíquica eu pude estudar contando com a ajuda de excelentes instrutores durante aulas inesquecíveis. Agradeça acima de tudo a Maria de Nazaré, meu filho. E acredite, o trabalho que você já executa há 12 anos nas enfermarias do hospital certamente trará muitos méritos ao seu espírito. Foi uma honra substituir Joel Steele, que partiu para novas experiências terrenas. Tal aptidão valerá a você a possibilidade de tornar-se um médium curador, Camilo. Porém, mais tarde, quando habitar novamente a Terra na próxima encarnação. Fico muito feliz em poder ajudar cada vez mais os sofredores terrenos, irmão Teócrito. Mas falta-me, no entanto, o idioma fraterno do futuro. Como sabe, tal estudo é facultativo. Aliás, todos os demais deveres que ainda abraçará também o serão. Meu conselho é que o faça, meu filho, e com muita dedicação, pois esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo. Pois estou decidido, prezado irmão. Desejo adquirir esse novo conhecimento. Pretendo dedicar-me profundamente ao Esperanto. Ao reencarnar, levará o idioma da paz impresso nas fibras do cérebro perispiritual. Depois, em ocasião oportuna, terá a intuição de aprendê-lo novamente com professores terrenos. Isso significa que serei mesmo médium já na próxima existência? Sim, Camilo. Por isso, uma vez reencarnado, deverá comprometer-se a difundir as verdades celestes entre a humanidade, apesar da cegueira que o espera nas estradas do futuro. Nos dias seguintes, Camilo meditou profundamente na conveniência de um idioma universal entre os homens e os espíritos. E ainda medito, Ivone, enquanto eu mesmo, como médium que seria, poderia produzir em prol da fraternidade cristã. Obtida a permissão para mais este curso memorável, Camilo matriculou-se na academia que lhe era destinada. E logo veio o primeiro dia de aula. A escola não era simplesmente um edifício a mais na extensa avenida acadêmica. Tratava-se de um tesouro de beleza arquitetônica que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. A prestativa irmã Rita acompanhava-me naquela manhã. É também um templo, meu amigo, como os demais edifícios. Aqui, a fraternidade universal é homenageada sempre e sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem. Vamos, Camilo. As escadarias nos levarão à alameda principal. Lá estão Pedro e Salúcio. Bom dia, meus jovens. Bom dia, senhor Camilo. Bom dia, irmã Rita. Como representantes da direção universitária, fizemos questão de vir receber o amigo. Em termos terrenos, pode nos chamar de inspetores escolares. Ao longe, surgia então um imponente edifício. Era, porém, a única construção em tonalidades verdes e douradas, em contraste com a maioria de tons azuis e brancos. O mais impressionante era que não obedecia ao estilo hindu. Lembrava antes o estilo gótico, evocando até mesmo certas construções famosas da Europa. Os recintos interiores eram o que de mais belo e nobre Camilo apreciou em Cidade Esperança. Estou maravilhado, meus caros inspetores, mas não vejo aqui os traços característicos dos nossos arquitetos. Seus olhos não mentem. Trata-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada. Dela se irradia inspiração para suas dependências do invisível, até mesmo da Terra, onde já se inicia movimentação em torno da nobre causa entre intelectuais e pensadores de todos os povos. E quem são os diretores? Também iniciados em doutrinas secretas?
os diretores são neutros, tanto na Terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas. São renovadores por excelência, idealistas a lutarem por um estado melhor nas relações sociais, comerciais, culturais e muitas outras que tanto interessam à humanidade. O próprio Victor Hugo, que você já conheceu nas reuniões das artes, além de outros grandes intelectuais da Europa, adere fervorosamente ao movimento. Minutos depois, Camilo tomava lugar no amplo e bem iluminado salão, onde ocorreriam as primeiras aulas. Uma vez ali, não pude evitar grande surpresa ao observar os aprendizes. O elemento feminino era superior em número ao masculino. E as mulheres mostravam-se dedicadíssimas ao aprendizado. Afinal, lhes traria conforto não só às suas mentes, como também aos corações. E isso, Ivone, certamente proporcionaria conforto a elas em situações críticas, soluções de problemas com os quais venham a se deparar no trajeto das reparações futuras. Assim como nas aulas de Aníbal e Epaminondas, as lições de Esperanto também ofereciam exemplos das civilizações terrenas. Seus problemas, muitos até hoje não resolvidos, e seus mais graves impasses, foram analisados em imagens exibidas numa espécie de cinematógrafo. E eu contava sempre com os esclarecimentos dos jovens inspetores Pedro e Salústio. Na aula de amanhã, Sr. Camilo, o tema será a multiplicidade de idiomas e dialetos. Uma das grandes desgraças que assolam a humanidade. Complicando até mesmo o futuro espiritual da raça humana. Afinal, no próprio mundo invisível, luta-se contra dificuldades motivadas pela diferença de linguagem. Fiquei profundamente impressionado com a aula de hoje, meus jovens. Foram expostos diversos detalhes, obstáculos desanimadores nas relações entre os países, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado, desde as primeiras civilizações até o século XX, que eu próprio não alcancei no plano material. Não desanime, meu amigo. Ainda receberá ensinamento sobre a solução dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades. Enfim, a aurora de um franco progresso, Camilo. E tudo sobre o alicerce de um idioma que será patrimônio universal, assim como a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para as mesmas conquistas, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos e a felicidade das criaturas. No decorrer das aulas, Camilo aprendeu a soletrar as primeiras palavras. Elas eram apresentadas de forma artística, através de quadros vivos. Eram álbuns, livros que se moviam, inteligentes como se animados por um fluido especial. Ensinavam-nos a conversação, a escrita, toda a expressão de um idioma que ia se imprimindo em nosso intelecto. E os alunos iriam além da confraternização com os indivíduos terrenos. De quando em quando, recebiam visitas das esferas mais elevadas, no intuito de os encorajarem aos novos desafios. Eram verdadeiros congressos, Ivone. Assembleias brilhantes que tratavam do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas para sua difusão e progresso. Era quando recebíamos a colaboração daqueles vultos eminentes cujos nomes a história terrena registrou. Eram daqueles dias radiosos. Camilo participava de mais uma inesquecível reunião. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, colaborando piedosamente para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Os espíritos iluminados de Irmã Doris, Irmão Aníbal e do grande pensador Victor Hugo
também estavam presentes. Alegre-se, Camilo. São dias festivos na Cidade Esperança. Nunca, enquanto homem encarnado, sequer sonhei em contemplar estas suntuosas praças ajardinadas, este majestoso palácio da Embaixada Esperantista, Irmã Doris. Após várias décadas no mundo invisível, confesso que às vezes sinto-me num sonho, um pesadelo sem fim, com breves momentos de alívio como este, nos quais caminho sobre estes tapetes de relva cetinada, repleta de azaleias coloridas. Pois então, bem-vindo aos Jogos Florais, Camilo. Torneios perfeitos de arte clássica, nos quais sua alma se deixará transportar ao ápice das emoções gloriosas da pura majestade do que é belo. Vamos, meus amigos. Os bailados já estão começando. Mas que beleza de espetáculo, meus amigos! Felicite suas devotadas auxiliares, Irmã Doris. Os cenários, as melodias e os artistas são extraordinários. Muito obrigada, irmão Vitor Hugo. Méritos também às jovens esperantistas que se superam a cada evento. Suas almas reeducadas à luz da fraternidade nunca se esquecem dos infelizes irmãos suicidas, descendo das paragens luminosas e felizes em que vivem para visitá-los. Nobres criaturas, sempre a nos conceder trégua para as terríveis preocupações com suas magníficas expressões artísticas. Então a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando deslizando graciosamente pela relva, pairando no ar como libélulas multicoloridas, as formosas artistas iniciavam suas apresentações. É a tradução perfeita da arte de Terpsícore, a deusa da dança. São jovens bailarinas que viveram na Grécia. Depois ainda viriam egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, uma extensa falange de talentos encantando-nos com sua graça e gentileza. Ao mesmo tempo, efeitos de luz suntuosos inundavam o cenário, como se extraordinários fogos de artifício descessem do firmamento. Eram raios que se cruzavam em belíssimos jogos de cores, transformando-se em cintilações surpreendentes. Logo mais, músicos célebres que viveram na Terra farão também suas apresentações. E meu grande amigo Frédéric Chopin estará presente, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres. Tudo em benefício do amor ao próximo, do culto à beleza divina. É a pura expressão da arte, manifestada em um estado de moral que, infelizmente, os humanos estão longe de conceber. Depois dos inacreditáveis concertos musicais... Ah, meus caros, este é um de meus momentos prediletos, os concursos poéticos. E o idioma escolhido pelos artistas será, é claro, o Esperanto. Permita-me esclarecer uma dúvida, Sr. Vitor Hugo. Não haverá espaço aqui para outras formas de arte, outras expressões musicais ou estilos poéticos? Aqui só se admite a arte clássica, meu amigo. Esta cidade universitária jamais presenciará regionalismos de qualquer espécie. E acredite, é para o próprio bem de todos, porque o objetivo de nossos guias espirituais superiores é promover sempre a busca da harmonia. Muito bem, Camilo. Está na hora de retornar ao internato para o repouso noturno. As vigilantes o acompanharão. Estou emocionado, meus irmãos. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Minha alma se empolgou profundamente diante de tamanho esplendor. Não se admire, Camilo. O que viu é apenas um esboço,
o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples da beleza, a única que sua mentalidade poderá alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas, fortalecendo-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer a grande dádiva, gravitar para os planos superiores. Que Jesus e Maria de Nazaré acompanhem seus passos, sempre. No dia seguinte, Camilo encontrava-se a sós com Teócrito no gabinete da direção-geral. Prezado irmão Teócrito, o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na urgência de retornar à Terra. Devo me harmonizar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de distinguir durante meu estágio nesta colônia. Que assim seja, meu filho. Não deverá mais permanecer na Cidade Esperança. Isso agravaria suas responsabilidades. Ficaria estacionado, o que é incompatível com o que acaba de estudar e aceitar. Certamente, irmão Teócrito. Seria um erro grave dilatar por mais tempo a reparação que devo a mim mesmo, bem como a lei do Todo-Poderoso. Pois conte com o meu apoio e, acima de tudo, minha fé e convicção de que sairá vitorioso. É chegado o seu momento, Camilo. Dos antigos companheiros que imigraram do Vale Sinistro, que passaram pelo hospital e ingressaram na cidade universitária, você é o único a permanecer aqui até hoje. Pobre espírito, sempre desencorajado a experimentar as próprias forças nas lutas terrestres. Mas agora sinto que devo seguir os passos dos amigos. Belarmino de Queiroz e Souza, meu fiel companheiro dos momentos mais difíceis, partiu há 10 anos para novas experiências. Lembro-me dele. Preferiu renascer no Brasil, pois ali teria com maior facilidade o amparo da doutrina que abraçou nestas academias, no mundo espiritual. Numa de minhas expedições à Terra, debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Bem sei que muitas vezes tem sussurrado conselhos de eterna ternura aos seus ouvidos infantis. Sei que está presente ao lado de Belarmino durante as horas desoladas em que ele se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E como tenho chorado de compaixão e tristeza ao contemplar sua infância angustiante. O corpo físico desfigurado, herança inevitável do suicídio no século XIX, filho mirrado e doente de mãe tuberculosa, com um futuro idêntico a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo ao seu lado a fim de ampará-lo, confortá-lo, reanimando a mim mesmo ao contato de sua afeição tão leal. E por que não fez, meu amigo? Impossível. Seria uma missão de amor que não estaria ao alcance de um condenado como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Que assim seja, Camilo. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos, irá reencontrar Belarmino, aqui mesmo, a fim de reiniciarem a marcha para o melhor. É verdade que irmã Doris também se apresentou em favor de Belarmino? Sim, Doris Mary desejava segui-lo no círculo familiar, pois o amava ternamente. Colocou-se à disposição para sacrifícios intensos, por desejar suavizar-lhe as amarguras com os carinhos da fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto. Tamanha renúncia implicaria desgraças sucessivas, e Doris possui méritos. Tem direitos e compensações concedidas pela lei. Mas é claro, irmão Teócrito, ela vem de uma existência terrena extremamente dolorosa, bem suportada ao lado de um esposo incompreensível e brutal, pelo que soube. Existência que o suicídio de seu filho Joel infelicitou ainda mais, meu caro. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho, e muito menos por Belarmino, que causou o mesmo desgosto à sua velha e dedicada mãe. Doris velará, antes e acima de tudo, por ambos,
como sombra luminosa e protetora sobre o trajeto a realizarem, oferecendo-lhes inspiração e conforto nas horas decisivas. E quanto aos demais amigos e instrutores, meu nobre diretor? Parece que todos me abandonaram aqui. Cada vez mais sinto-me sozinho, perdido entre certezas e dúvidas, ilusões e realidades, coragem e medo.